Nós já estamos quase na metade do ano de 2024 e provavelmente você determinou que nesse ano você aprenderia inglês. Mas no meio do caminho, deixa eu tirar esse óculos aqui, senão vai ficar atrapalhando, né? O grande problema é que no meio do caminho você acabou desanimando um pouquinho e daí essa meta vai ficar para o próximo ano? Eu acho que não. Portanto, hoje eu vou te dar as melhores dicas para você se manter motivado e se tornar fluente em inglês ainda nesse ano. Querer aprender inglês simplesmente porque você ama essa língua não é suficiente. Mas o que isso significa? Basicamente, quando chegar o momento de você fazer coisas que vai sair da sua zona de conforto, amar a língua não vai ser suficiente, gente. Escuta aqui, escuta. E eu vou te dar um exemplo baseado na minha própria vida. Eu comecei a aprender inglês muito novinha, acho que eu não era nem adolescente ainda. E eu comecei a praticar por meio da escuta de músicas e de séries. Então a primeira área que eu mais trabalhei e que eu trabalho há anos para desenvolver é o meu listening. E isso sempre foi muito tranquilo para mim, porque eu só colocava o negócio lá para escutar e ficava de boas. Não era o momento que eu sentava na minha cadeira, eu ia falar sentava na minha mesa. Mas que eu sentava na minha cadeira e ia estudar e passava horas estudando, listening, dicas de listening, estratégias, isso e aquilo. Foi algo muito natural. Então, pra mim, esse processo estava muito tranquilo, muito de boas, maravilhoso, lindo. Mas isso fez com que durante muitos anos eu ficasse limitada. O meu inglês ele fosse muito limitado. Eu tinha a capacidade de me comunicar bem pouquinho, eu conseguia entender muito porque eu treinava muito listening. As outras áreas assim do meu inglês eram muito ruins. Então por que eu digo que você tem que encontrar o seu porquê de aprender o inglês? Porque quando eu encontrei o meu porquê, o motivo pelo qual eu estou desenvolvendo o meu inglês até hoje, foi aí que eu tive mais facilidade para aprender essa língua, foi aí que eu comecei a encarar realmente como estudos e não como algo só para diversão. Quando eu encontrei esse porquê, eu comecei a me dedicar na minha leitura. E foi muito difícil, foi insuportável no começo, porque a leitura já é algo difícil, no inglês é pior ainda. Mas assim, eu não conhecia diversas palavras, daí tinha que ficar parando a leitura para poder pesquisar essas palavras. E além disso, eu tinha muita dificuldade em pronunciar as palavras corretamente. Então, gente, era uma tristeza. Words of admonition. Words of admonition. They that heed the warning should not be left in darkness. Mas duas coisas me fizeram assim me apaixonar muito pela leitura em inglês. A primeira foi que eu consegui ver detalhes maiores na Bíblia, por exemplo, e nos livros também que eu leio. Na Bíblia tem um verso que eu absolutamente amo, esse verso é um dos meus favoritos. E fala que nós somos a obra-prima de Deus. Isso é o que fala em inglês. Em português fala que nós somos a feitura de Deus. E aí eu fiquei tipo, nossa, mas esse detalhe é fundamental pra mim. Eu também comecei a pesquisar por conteúdos em inglês. Eu sou redatora freelance há 200 milhões de anos, então eu faço artigos pra blog. Eu lembro que quando eu estava praticando meu inglês, eu fazia pesquisas do que eu precisava conhecer pra poder fazer aquele artigo, aquele conteúdo. E depois eu escrevia conforme que eu lia em inglês. O inglês pra mim é relevante por conta disso. Meu objetivo principal foi esse, de obter um conhecimento mais aprofundado. E além disso também, só de pensar na possibilidade de poder viajar para diversos locais do mundo e poder honrar a Deus por meio do meu inglês, gente, isso aí pra mim já tá de bom tamanho, já é um motivo perfeito para eu me desenvolver, me aprimorar nessa área. A primeira coisa que eu quero que você pense é qual é o motivo pelo qual você quer aprender essa língua. Você vai usar o inglês para quê? Ai, Luciana, eu quero um emprego lá no Canadá. Tenha um inglês bom para que você... Perfeito, inglês perfeito, para que você alcance esse seu sonho. Luciana, eu quero viajar ao mundo e conhecer todos os países do planeta Terra. Faça isso. Tenha um objetivo, porque se você não tiver um motivo, um porquê você quer aprender essa língua, na hora dos desafios você vai falar, ah, deixa quieto, eu não quero aprender isso mais não. Quero não. Mas quando você tem em mente o seu objetivo, você entende que vale a pena se esforçar. Se o seu motivo for fraquinho, como foi o meu lá no começo, ah, eu gosto da língua, eu vou aprender por conta disso. Você vai desistir no meio do caminho ou você vai ficar travado, seu inglês vai ficar muito limitado. Secondly, you need smart goals. Deixa eu falar para você o que significa as metas SMART.
São objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma meta que é SMART e está relacionada ao aprendizado de inglês. Até o final do ano, serei capaz de participar de uma conversa em inglês por 30 minutos sem dificuldades significativas. A especificidade dessa meta, que é o primeiro lá, o S do SMART, seria a capacidade de conversar inglês durante 30 minutos. Essa é uma meta específica, certo? Ok. Agora vamos analisar se essa meta é mensurável. Mensurável significa que você consegue acompanhar ou medir o seu progresso durante o tempo. E, inclusive, você determinou que seriam, no caso, a gente juntos, esse exemplo aqui que estamos usando, seriam 30 minutos de conversação. Isso pode ser mensurado. Daí, o próximo passo é que sua meta seja alcançável, atingível, o que você preferir. E se uma pessoa pratica durante os próximos 6 meses, com certeza ela vai ter alguma coisa para poder conversar em inglês. Então, essa claramente é uma meta atingível. Quarto lugar, relevância. Muitas vezes as metas têm diversos aspectos, são mensuráveis, são específicas, mas será que elas são relevantes? Nesse caso, a meta é relevante, porque se você cumprir essa meta de falar durante 30 minutos até o final do ano, você vai conseguir melhorar a sua comunicação no inglês e isso abre diversas portas para você. Quinto, tem a temporalidade e, como eu disse, essa meta que definimos juntos será alcançada até o final do ano. Isso dá o senso de urgência. Então aqui eu apresentei para vocês um exemplo de meta SMART e eu indico que você também crie esse tipo de meta para que você de fato alcance melhores resultados no idioma. Third step. This is 6, so third step. Próximo passo é criar um plano de estudos que seja adequado à sua realidade, às suas necessidades. Eu sempre falo isso, que você tem que focar na área do inglês que você tem mais dificuldade. A minha área, por exemplo, é o writing, então eu preciso escrever mais em inglês. Porém, se você tem dificuldade na sua fala, na sua leitura, no seu listening, você vai ter que treinar. E o seu plano de estudo vai ter que ser baseado nessas áreas que você tem maior dificuldade. Aqui eu indico duas coisas, que você mantenha o seu plano flexível. Isso significa que você pode mudar ele a qualquer momento que for necessário. E além disso, que você diversifique as atividades. Eu sempre digo que o inglês não se aprende de uma única forma. Há pessoas sim que vão em uma escola de idiomas, que vão lá e estudam muito e aprendem o inglês. E o inglês delas é muito bom. Mas ao mesmo tempo há pessoas que aprendem sozinha. Elas treinam por meio de conteúdos na internet mesmo, e essas pessoas também têm um inglês muito bom. Eu sou o caso, claro, de uma pessoa que não foi para nenhuma escola de idiomas e aprendeu inglês. Então, aprenda a diversificar, não fica limitado só a um tipo de estudo. Por exemplo, nossa, eu preciso ver as aulas do curso de fulano de ciclano para poder aprender inglês. Ou eu preciso sentar e ficar 5 horas estudando o idioma para poder me desenvolver. Para de se limitar. Aprenda a usar os recursos que estão em suas mãos. Então, veja vídeos no YouTube, escute podcasts, use as séries para você aprender, como eu já fiz um vídeo aqui falando como você pode aprender inglês com série, gente. Tem gente que fala, isso aí é impossível, mas eu aprendi inglês usando as séries e músicas. Tenta diversificar o tipo de aprendizado que você está usando. No seu plano, não coloque somente, passar 5 horas sentada na cadeira estudando inglês. Coloca também os momentos que você vai assistir uma série para desenvolver o seu listening. Escrever no seu diário, contando um pouquinho do seu dia para poder praticar o writing. Coloca esse tipo de coisa porque vai te ajudar bastante. Inclusive, eu vi até no YouTube, eu perdi o canal desse rapaz, mas era um canal interessante, viu? Ele falando como ele aprendeu inglês com jogos. Ah, Luciano, isso é impossível. Ele aprendeu inglês com jogos. Bom, próximo passo é que, se você pretende aprender, deve persistir. Então, aconteça o que acontecer, você vai estudar. E como eu disse, o estudo não se limita a você ficar sentado olhando vídeo aula, tá? Já saímos dessa parte, por favor. No meu caso, eu sempre gosto de trazer exemplos da minha vida, porque foi o que eu vivenciei e daí pode ajudar alguém aí do outro lado da tela. Mas eu observo que eu tive muita consistência no ano de 2021 com relação à minha leitura em inglês. Como eu disse pra vocês, amigos, no começo meu inglês era uma tristeza. Minha leitura era de se chorar no banho. Eu passava muito tempo ali lutando com a minha incapacidade. Mas eu coloquei na minha mente que eu ia ler
pelo menos alguma coisa em inglês todos os dias, seja o livro, notícias, né, como eu falei naquele vídeo lá, quando eu estava praticando no começo. Todos os dias, apesar da minha preguiça, da minha laziness, é assim que fala? Laziness? Não sei. Todos os dias eu estava lá, aconteça o que acontecesse comigo, pudesse acontecer qualquer coisa, eu estava lá praticando a minha leitura. Eu fico batendo no microfone e dá ruim depois, né? Isso é uma dica de ouro. Foca aqui, foca. Tinha dias que eu lia, tipo, 5 minutinhos. Porque eu ficava, ai, não quero ler hoje não. Mas eu vou ler, vou passar aqui um tempinho lendo, vou me enganar eu mesma e pronto, e acabou. Mas era importante eu passar pelo menos esses 5 minutos, porque eu estava desenvolvendo o hábito de leitura em inglês, tá? Detalhe. No outro dia eu conseguia ler, sei lá, 30 minutos. E aí, isso também me ajudava. A qualidade do seu estudo não é igual ao tempo de seu estudo. Luciana, eu estudei hoje 10 horas de inglês e eu consegui aprender muita coisa. Será que você aprendeu mesmo? Porque muitas vezes a gente tá cansado, não quer nem saber de aprender inglês e continua ali se forçando, se forçando, se forçando. Você acha que você vai aprender alguma coisa fazendo isso? Quando eu entendia que eu não... cheguei no meu limite, hoje já aprendi o que tinha para aprender. Quando eu entendia isso, eu parava. Eu tô estudando há 5 minutos. Eu parava e começava depois, recomeçava no outro dia. E no outro dia, eu já ia ter paciência para poder fazer aquilo. Se você continuar se forçando a estudar 5 horas por dia, isso não vai durar meses. Então, você não vai aprender o inglês. Não importa. Luciana, eu passei um mês estudando inglês 5 horas por dia. Mas você vai continuar os próximos meses fazendo isso? Se forçando a fazer isso? Talvez não. Então, isso vai só dificultar o seu aprendizado. O segredo da consistência é, quando você notar que não tá mais aguentando aquilo, para e recomeça no outro dia. Não insista se você não aguenta mais estudar inglês. Lembrando da nossa meta SMART, que foi definida no começo do vídeo, em que o objetivo é de ter uma conversa de 30 minutos com alguém em 6 meses, eu indico que você reflita sobre o progresso. Fazer isso é fundamental porque vai te manter motivado, porque você vai ver que você está melhorando em algumas áreas. Ao mesmo tempo, vai te dar um panorama do que você precisa dedicar mais o seu tempo, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Isso pode ser feito de 2 formas ou de várias outras formas. Por exemplo, se são 6 meses, você pode separar cada mês e analisar o seu progresso. Ou você pode pegar e fazer isso a cada 3 meses. E a melhor forma de fazer isso, com certeza, é por meio de um teste de inglês. Afinal, os testes eles servem justamente para analisar o nosso nível e ver a nossa evolução no idioma. E eu tenho um vídeo exclusivo a respeito desse teste. Se você quiser conferir mais detalhes, é um teste gratuito e que pode ser feito no conforto do seu lar. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é...